Vamos lá para mais uma semana de comentários aos julgados do TSE. Então a gente comenta todos os julgados que foram publicados, os principais julgados que foram publicados na semana anterior. Dessa vez a gente já está aí na edição de número 45. Olha só, bastante acordos, tá? 85 acordos. A gente tem um acordo muito importante, inclusive fica até o final aí desse vídeo, tá bom? Edição 45 a gente já começa com o primeiro causa superveniente, né? A gente faz a leitura, depois a gente traduz. O termo final para o conhecimento de causa, superveniente que restabeleça a capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo fatal para a diplomação dos eleitos, última fase do processo eleitoral. Gente, isso aqui é algo que, essa questão da causa superveniente é algo que não é tão simples aqui perante o TSE. Me parece que é uma jurisprudência que insiste em não ser pacificada, tá? A gente tem como causa superveniente na elegibilidade é aquilo que acontece após o registro de candidatura. Então, supondo que eu dei entrada lá no registro de candidatura e eu estou tranquilo, ou então eu estou com a inelegibilidade comprometida. Só que após o registro de candidatura acontece um fato, ou uma condenação, ou uma absolvição, que faz com que a minha inelegibilidade seja afastada, ou que eu recupere as minhas condições de elegibilidade, ou então seja no sentido inverso, né? Minha elegibilidade seja configurada e que eu perca minhas condições de elegibilidade. Tá, tudo bem. Esse fato superveniente deve ser considerado se ele acontecer até o registro. Mas qual é o limite dele? O limite desse fato superveniente é o dia das eleições ou o fato superveniente que eu devo considerar é o dia da diplomação? Bem, me parece, e aí eu digo me parece porque é possível ver algumas decisões que destoam, mas me parece que se for para prejudicar o candidato, ou seja, um fato superveniente que possa afastar as condições de elegibilidade dele ou atrair a causa de inelegibilidade, o limite é o dia das eleições. Agora, se for para beneficiar, ou seja, ele recuperar a elegibilidade dele ou afastar uma causa de inelegibilidade, a data limite é a data da diplomação, tá? Só lembrando que a gente também já viu decisões em que, mesmo para prejudicar o candidato, ou seja, atrair a causa de inelegibilidade, esse limite foi levado até a data da diplomação. Por isso que eu digo aí que é uma jurisprudência que não me parece pacificada, tá bom? Próximo entendimento, fungibilidade recursal. Eu trouxe, muito embora seja uma matéria de processo civil, mas eu trouxe para cá porque é uma matéria de processo eleitoral, contencioso eleitoral. O recurso cabível contra acórdão proferido em prestação de contas pelos tribunais regionais é o especial. A interposição de recurso ordinário configura erro grave que inviabiliza a aplicação da fungibilidade. Muito cuidado, tá, pessoal? Mesmo sendo eleição geral, por exemplo, em 2022, ainda que a corte, o respectivo TRE, sejam o órgão originário da prestação de julgamento da prestação de contas, quando sobe para o TSE, não é um recurso ordinário, é um recurso especial, muito embora em tese o TSE estaria fazendo às vezes aqui de segundo grau de jurisdição. Então, mesmo quando a eleição é geral, que aí é deputado estadual, deputado federal, senador, governador, em que a competência originária é do próprio TRE e não do juiz eleitoral, quando esse recurso sobe em sede de prestação de contas, nesse caso é o recurso especial e não o recurso ordinário. Cuidado que você pode ter o seu recurso não conhecido, tá? Prestação de conta, parecer, mera opinião. Aqui tranquilo, é um entendimento também bem tranquilo, que diz que o parecer da unidade técnica, a gente sabe que a unidade técnica faz um parecer antes do julgamento da prestação de contas, esse parecer não tem caráter vinculante, que ele simplesmente para uma mera compreensão no sentido contábil, mas ele não vincula. Se a unidade de contas opinar pela não prestação, pela desaprovação, o juiz pode contrariar esse parecer, obviamente, né, que fundamentando aí a decisão. Impulsionamento negativo, também julgado já, que aparece aqui de forma bastante reiterada. O impulsionamento, que é aquele ato com que o candidato paga a rede social para impulsionar, para aparecer mais gente, só pode ocorrer para promover ou beneficiar o candidato ou a agremiação, sendo vedada a veiculação para criticar o adversário. Então, só posso impulsionar, só posso fazer post impulsionando para no sentido propositivo do próprio candidato ou do partido político e não criticar o meu adversário. Tá bom? Fraude à cota de gênero, calma, fica tranquilo aí que a gente não vai falar dos 3 elementos que você já conhece.
Três elementos: votação zerada, movimentação de campanha padronizada e ausência de atos de campanha. Mas não é esse caso que eu quero citar. O que eu quero citar aqui é o seguinte, ó, a questão dos indícios, né? Muita gente me perguntava, professor, é cumulativo, né? A ausência de campanha, votação pífia e PC padronizada, né? Prestação de contas padronizadas. Esses são os três elementos. Muita gente me perguntava, professor, esses elementos são cumulativos, ou seja, tem que ter os três para poder caracterizar a fraude, né? E o TSE não parecia dar muita pinta sobre isso, né? Esse julgado aqui resolve a questão para a gente, porque olha só que ele diz, ó, que a contratação de 3 cabos eleitorais, certo? E despesas superior, inclusive, ao primeiro lugar do município, ou seja, uma candidata mulher contratou 3 cabos eleitorais, registrando a despesa na movimentação de contas dela, que a despesa foi superior, inclusive, ao vereador que foi em primeiro lugar no município, né? E sequer teve um voto nas urnas, nem os seus urnos, nem do seu próprio voto, de modo que o simples registro da movimentação financeira não tem a força necessária para afastar a configuração da fraude. Ou seja, mesmo que na prestação de contas conste um valor alto, cabo eleitoral, só que combinado com os outros elementos eu percebo que essa prestação de contas não guarda relação com a realidade, isso quer dizer que eu não preciso afastar um único elemento, que nesse caso aqui a prestação de contas dela estava uma prestação com movimento, só que na realidade é uma movimentação que não guarda relação com nenhuma questão factual, né? Como é que ela gasta dinheiro com 3 cabos eleitorais, gasta até mais do que o primeiro colocado e não tem sequer uma questão. Então isso quer dizer que os 3 elementos não precisam ser cumulativos, tá bom? Recurso é assistente simples, né? Olha só, é inadmissível a interposição do recurso autônomo por assistente simples em caso de a parte não se insurgir contra a decisão, né, principal. Então, se a pessoa é assistente simples, ela não pode recorrer se a parte principal não recorreu. Por que eu trouxe isso, apesar de ser uma matéria de processo civil? Porque no direito eleitoral, o suplente, é isso aqui que é mais importante, ó, impossibilidade do suplente no cargo vereador ser um assistente litisconsorcial, pois somente será considerado litisconsorte da parte principal o assistente se a sentença influir na relação jurídica principal. É um conceito de processo civil, mas cabe aqui para a gente processo eleitoral, tá? O que acontece? O assistente litisconsorcial, que é diferente do assistente simples, o assistente litisconsorcial quase que é como se fosse uma parte também, se for um vereador suplente, ou seja, se ele tiver uma expectativa de direito, de eventual vereador for cassado ele assumir, esse vereador suplente, ele não é um assistente litisconsorcial, ele é um assistente simples. Por isso que eu mostrei o julgado anterior, tá bom? Uma questão aqui de processo civil eleitoral não serve muito para você se de repente você é concurseiro, mas para a prática eleitoral isso aqui é muito importante, tá bom? Por fim, prestação de contas, no-show e passagens. Vamos ler lá o entendimento, depois a gente sintetiza. Pagamento de encargos por desistência, no-show, cancelamento, pode ser admitido até um valor razoável, tendo em vista a dinâmica da vida partidária e a possibilidade de cancelamentos de eventos da grei partidária e dos seus representantes, desde que não ultrapasse o montante de 10% do valor com transporte e hospedagem. O que o TSE está querendo dizer? Que na prestação de contas de partido é possível o partido utilizar o fundo partidário para pagar eventual no-show ou cancelamento de passagem, dada a dinâmica ali, né? Às vezes um evento foi cancelado, então o partido pode sim pagar uma taxa ali de cancelamento de no-show em razão do não comparecimento ali da pessoa que comprou passagem com o fundo partidário, desde que essas taxas não ultrapassem 10% com o que foi gasto com transporte e hospedagem. Tá bom? Tranquilo, meus amigos? Então, esses aí foram os entendimentos. A gente já fez aí a edição de número 45 dos principais julgados do TSE, tá bom? Não se esquece aí de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, porque isso é muito importante para dar força para o canal. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, não se esquece, né? Clique aqui nos links na descrição, tanto para concurso quanto para a prática eleitoral, tá bom? Forte abraço e até a próxima.